Ninguém precisa saber o que acontece na sua vida. Os sábios do estoicismo já ensinavam: quanto menos você revela, mais forte se torna. No vídeo de hoje, você vai descobrir por que a verdadeira paz está em viver com discrição e como aplicar isso no seu dia a dia de forma simples e prática. Eu sou Ítalo Luiz e vou te mostrar como o silêncio pode ser a sua maior arma. O silêncio para os estoicos não era apenas ausência de palavras. Era uma escolha consciente de guardar dentro de si aquilo que não precisava ser exposto. Era um escudo contra o julgamento, contra a inveja, contra a curiosidade alheia, que muitas vezes nada tem a acrescentar em nosso caminho. Sêneca, um dos maiores nomes do estoicismo, escreveu: vive com os outros como se Deus te visse, e fala consigo mesmo como se os outros te ouvissem. Essa frase guarda uma lição profunda. Ela nos lembra que devemos ser discretos não apenas no que falamos para fora, mas principalmente no que cultivamos por dentro. Vivemos em uma época em que todos parecem querer gritar seus feitos. Uma promoção no trabalho, publica-se. Um relacionamento novo, compartilha-se. Uma conquista pessoal, vira legenda. Mas quanto mais expomos, mais nos tornamos reféns da opinião alheia. É como se cada pedaço da nossa vida virasse moeda pública e o silêncio deixasse de ser nosso aliado. O valor do silêncio está justamente naquilo que ele protege. Quando não revelamos nossos planos, eles permanecem intactos, imunes às críticas, à inveja, às opiniões que poderiam nos desviar do caminho. Quando não contamos nossas dores, elas não se tornam espetáculo para os olhos dos curiosos. Quando não falamos de cada detalhe da nossa vida, preservamos nossa energia para aquilo que realmente importa: viver. O silêncio é, portanto, uma forma de liberdade. Ele nos liberta da necessidade de agradar, da busca incessante por aprovação, do medo de sermos julgados. É como um espaço secreto, onde nossa alma pode respirar sem máscaras, sem pressa, sem interferências. Muitos confundem silêncio com fraqueza. Acham que quem se cala é quem não tem o que dizer, quem não sabe se defender, quem não tem coragem. Mas os estoicos enxergavam o contrário. Calar é uma demonstração de força, porque significa que você domina a si mesmo o bastante para não se perder em palavras inúteis. Epicteto, outro mestre estoico, dizia: se aquilo que vai dizer não for mais belo que o silêncio, não diga. Essa simples frase pode guiar toda uma vida. Quantas vezes nos arrependemos de algo dito no calor da emoção? Quantas vezes destruímos relações, oportunidades e até nossa própria imagem porque falamos demais? O silêncio nos ensina a pensar antes de agir, a observar antes de julgar, a escutar antes de responder. Ele nos afasta da impulsividade e nos aproxima da sabedoria. Há um poder oculto em ser reservado. Ninguém consegue atingir o que não conhece. Se as pessoas não sabem quais são os seus planos, não podem interferir. Se elas não sabem das suas dores, não podem usá-las contra você. Se elas não sabem da sua vida pessoal, não podem destruí-la com comentários ou comparações. Marcos Aurelius, o imperador filósofo, tinha inimigos por todos os lados. E ainda assim, era conhecido por sua discrição. Ele escrevia em seu diário aquilo que hoje conhecemos como meditações, pensamentos profundos, reflexões íntimas, angústias pessoais, mas nunca transformava esses pensamentos em discursos públicos sobre sua vida privada. Ele entendia que o silêncio era sua fortaleza. No mundo atual, a exposição excessiva é uma armadilha. Cada detalhe revelado pode ser usado contra você, até mesmo de formas que você não imagina. Por isso, cultivar o silêncio é como erguer muralhas em torno daquilo que você mais preza. O silêncio não é apenas uma arma contra o mundo exterior. Ele é também um bálsamo para o mundo interior. Quando você aprende a se calar, descobre que muito do barulho que existe na sua mente vem do desejo de explicar, justificar, impressionar. Mas quando abandona essa necessidade, um peso cai dos ombros. Você não precisa mais provar nada para ninguém. O silêncio é o território da paz. É nele que a mente encontra espaço para refletir sem pressa, para se reorganizar, para enxergar com clareza. Quem fala demais, quase sempre se perde. Quem sabe se calar, quase sempre encontra o caminho.
Os grandes sábios da história raramente eram conhecidos por falar muito sobre si mesmos. Sócrates, por exemplo, nunca escreveu nada. Tudo que sabemos dele vem de outros. Isso já mostra o quanto a sua vida não era sobre exibir-se, mas sobre viver em coerência com seus princípios. Os estoicos aprenderam a mesma lição. A vida verdadeira é vivida em silêncio, sem necessidade de aprovação. O barulho dos aplausos nunca será maior que a serenidade da consciência tranquila. Para trazer essa filosofia para o cotidiano, você pode começar com pequenas mudanças. Não revele seus planos antes do tempo. Trabalhe em silêncio, execute em silêncio e deixe que os resultados falem por si. Não compartilhe suas dores com qualquer pessoa. Escolha com sabedoria quem merece conhecer sua vulnerabilidade. Evite justificar-se o tempo todo. Muitas vezes, não é necessário explicar suas escolhas. Apenas viva de acordo com elas. Aprenda a ouvir mais do que falar. A sabedoria não vem de falar sem parar, mas de escutar atentamente. Use o silêncio como estratégia de paz. Quando alguém tentar provocar você, o silêncio pode ser a resposta mais poderosa. Essas atitudes simples já transformam sua vida. Você perceberá que ao falar menos atrai mais respeito. Ao se expor menos conquista mais segurança. E ao se calar quando necessário, descobre uma força interior que jamais teria encontrado no barulho. O silêncio é um poder oculto. Ele protege seus planos, fortalece sua mente, afasta inimigos, traz paz e revela sabedoria. Os estoicos sabiam: quem domina o silêncio, domina a si mesmo. Imagine que sua vida é como uma casa. Dentro dela, existem salas que todos podem visitar. A sala de estar, a cozinha, o jardim. Mas há também os quartos, os armários e até um cofre escondido, onde você guarda o que é mais precioso. Agora pense, você deixaria qualquer estranho entrar em cada canto dessa casa? Mostraria seus segredos, seus objetos mais valiosos, suas fraquezas? É exatamente isso que acontece quando expomos demais a nossa vida. Abrimos as portas da nossa intimidade e deixamos que o mundo inteiro circule pelos nossos espaços mais privados. O resultado? Vulnerabilidade, perda de energia e ausência de paz. Os estoicos compreendiam isso de maneira quase instintiva. Para eles, viver era um exercício constante de autodomínio, e expor demais a própria vida era um sinal de fraqueza, não de força. Vivemos na era da superexposição. Redes sociais transformaram a vida em vitrine. Cada foto, cada frase, cada detalhe é exibido como se fosse essencial. Mas quanto mais nos mostramos, mais nos tornamos prisioneiros da opinião dos outros. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas sim que desperdiçamos muito dele. E o desperdício hoje não está apenas em distrações, mas também na constante necessidade de se exibir. A cada momento em que você expõe algo da sua vida, abre espaço para julgamentos que não pediu, comparações que não precisava e pressões que não tem obrigação de suportar. O excesso de exposição alimenta um ciclo perigoso, a busca por aprovação. Você posta algo, recebe curtidas, comentários, elogios. Isso gera uma sensação momentânea de prazer. Mas em pouco tempo essa sensação desaparece, e você precisa postar mais, mostrar mais, revelar mais, para obter novamente a mesma dose de aceitação. É como um vício silencioso. Aos poucos você deixa de viver para si mesmo e passa a viver para os outros. Cada escolha, cada conquista, cada movimento precisa ser validado externamente. Epicteto advertia: se você quer ser livre, não busque aprovação externa. Se você se preocupa com o que os outros pensam, é escravo deles. O excesso de exposição rouba justamente isso, sua liberdade. Quando você revela demais, dá munição a quem não deseja o seu bem. Pessoas invejosas, mal intencionadas ou simplesmente curiosas usam aquilo que sabem de você para atacar, manipular ou diminuir sua confiança. Marcos Aurelius, como imperador, vivia sob constante escrutínio. Ainda assim, suas reflexões mais profundas eram mantidas em silêncio, guardadas em seu diário pessoal. Ele entendia que certas batalhas precisavam ser travadas dentro de si, e não diante da plateia.
A vida reservada é uma vida protegida. Não significa esconder-se do mundo, mas sim escolher o que compartilhar. E mais importante ainda, o que manter em segredo. Toda vez que você se expõe, perde um pouco da sua paz. Você se preocupa com o julgamento. Será que vão gostar? Será que vão entender? Será que vão criticar? Você se compara sem perceber. Ao mostrar sua vida, passa a medir-se pela vida dos outros, criando um ciclo de insegurança. Você perde o sagrado. Alguns momentos foram feitos para serem vividos, não compartilhados. Mas ao expô-los, você os torna banais, roubando a profundidade da experiência. Isso gera ansiedade, insegurança e até um vazio existencial. Afinal, viver para mostrar não é viver, é apenas atuar. Os estoicos tinham um princípio claro: viva de forma discreta. Não é necessário contar suas vitórias para que elas sejam reais, nem suas dores para que elas sejam profundas. Epicteto dizia: não diga a todos que você está estudando filosofia, mostre-o em suas ações. Essa frase resume tudo. Não há necessidade de anunciar quem você é, o que faz, o que conquista. Suas atitudes falarão por você. Ao contrário do que muitos pensam, o silêncio não diminui seu valor. Pelo contrário, ele o multiplica. Quanto menos você fala, mais os outros prestam atenção no que você faz. Quanto menos expõe, mais força transmite. É importante entender: compartilhar não é o problema. O problema é se expor demais. Compartilhar é escolher conscientemente o que pode ser útil ou inspirador para os outros. É mostrar uma parte da sua vida que pode gerar aprendizado. Exposição excessiva, por outro lado, é abrir mão da sua intimidade por necessidade de validação. É entregar suas vulnerabilidades a pessoas que não as merecem. O sábio compartilha o necessário. O tolo expõe tudo. Como o excesso de exposição rouba sua paz, transforma sua vida em espetáculo. Em vez de viver, você performa. Alimenta a comparação. O olhar externo passa a ser medida de valor. Abre brechas para críticas e inveja. Você se torna vulnerável ao julgamento. Desgasta sua energia. Viver para os outros cansa, porque nunca é suficiente. Rouba o presente. Ao postar cada momento, você deixa de vivê-lo plenamente. O caminho estoico para recuperar a paz está em cultivar uma vida mais reservada. Não é isolamento, mas sim discernimento. É aprender a separar o que é público do que é íntimo. Você não precisa esconder tudo, mas também não precisa mostrar tudo. A liberdade está no equilíbrio. Faça da sua vida um jardim. Mostre as flores, mas guarde as raízes. O excesso de exposição rouba sua paz porque transforma sua vida em espetáculo. Prende você à busca por aprovação, aumenta sua vulnerabilidade e esvazia o presente. O caminho estoico é escolher o silêncio, a discrição e o equilíbrio, revelando apenas o necessário. Desde o nascimento da filosofia, uma virtude discreta, muitas vezes esquecida, sempre foi cultivada pelos sábios: a capacidade de guardar silêncio e viver longe do espetáculo. Os estoicos, em especial, fizeram dessa prática um pilar de sua sabedoria. Para eles, a verdadeira força não se mostrava no barulho da multidão, mas na firmeza silenciosa de uma alma que não precisava ser vista para ser grandiosa. Sêneca, conselheiro de imperadores e homem cercado de intrigas, sabia mais do que ninguém o risco de expor demais sua vida. Em suas cartas a Lucílio, ele advertia repetidamente sobre os perigos de confiar em excesso nos outros e sobre a necessidade de guardar para si aquilo que é essencial. Ele escreveu: vive para ti, e se possível, para poucos. Quem vive para todos, não vive para ninguém. Essa frase encerra uma verdade universal. Quando você se doa em excesso, quando expõe tudo, perde sua essência. A vida, então, deixa de ser sua e passa a ser dos outros. Sêneca não era contra a amizade, nem contra compartilhar experiências, mas entendia que revelar demais era entregar poder sobre si a quem não deveria tê-lo. Por isso, sua recomendação era clara: selecione com sabedoria aquilo que deve permanecer em silêncio. Epicteto, nascido escravo e mais tarde liberto, viveu uma vida marcada pela simplicidade. Diferente de Sêneca,
Ele não tinha riquezas nem posição política. Sua força estava justamente na capacidade de viver sem precisar provar nada a ninguém. Ele dizia: não se vanglorie por se alimentar de pouco. Se você se contenta com água e pão, não saia gritando isso a todos. Se o fizer, você não será feliz com a simplicidade, mas sim com a admiração dos outros. Essa frase é poderosa. Ela mostra que até mesmo a virtude pode se corromper se for exibida em excesso. Se você pratica a disciplina, a coragem, a simplicidade, mas anuncia isso em alto e bom som, já não está sendo virtuoso, está apenas buscando aplausos. Para Epicteto, a dignidade do homem estava em agir em silêncio. A verdadeira grandeza não precisa ser anunciada. É como o sol. Ele não grita que brilha, simplesmente ilumina. Marco Aurélio tinha todas as razões do mundo para se exibir. Era imperador de Roma, governante do maior império de sua época, e ainda assim, preferia a reserva. Suas reflexões em meditações não foram escritas para o público, mas para si mesmo. Ele não pretendia ser lido, nem admirado, apenas cultivar sua alma em silêncio. Ele anotou: não gaste mais palavras tentando explicar o que um homem bom deve ser. Seja um. Essa é talvez a lição mais direta sobre discrição. Marco Aurélio nos mostra que não é necessário falar, basta viver. Um homem justo não precisa declarar sua justiça. Um homem sábio não precisa alardear sua sabedoria. A vida silenciosa é a maior demonstração de virtude. Imagine um imperador que, em meio a batalhas, conspirações e responsabilidades imensas, escrevia para si frases como: o silêncio é a resposta aos insultos que não merecem palavras. Isso é mais do que filosofia. É estratégia de sobrevivência. Os estoicos entendiam o silêncio como uma forma de proteção contra 3 inimigos invisíveis. A inveja. Quanto menos você mostra, menos se torna alvo. A opinião alheia. Quanto menos você fala, menos se preocupa com julgamentos. A vaidade. Quanto menos você anuncia, mais você age. A discrição não é apenas prudência, é também autodomínio. É a escolha consciente de ser mais do que parecer. Podemos resumir os ensinamentos dos estoicos sobre discrição em 3 regras práticas. Não fale mais do que o necessário. Palavras demais abrem portas que você talvez não queira abrir. Não revele antes da hora. Planos e sonhos florescem melhor em silêncio. Não busque reconhecimento. Quem vive para aplausos se torna escravo da plateia. Essas 3 regras parecem simples, mas carregam em si um poder transformador. Se aplicadas no dia a dia, blindam sua mente, fortalecem suas relações e aumentam sua autoridade. Na vida pessoal, não há necessidade de expor todos os detalhes do seu relacionamento, dos seus projetos ou das suas dificuldades. Escolha quem merece ouvir sua história. No trabalho, ao invés de falar sobre o que vai fazer, faça. E surpreenda com resultados. Nas redes sociais, compartilhe ideias e reflexões que ajudem os outros, mas guarde sua intimidade para si. Nos conflitos, aprenda a calar quando as palavras não trarão paz. Muitas vezes o silêncio é a vitória mais inteligente. O que os estoicos nos ensinaram é simples, mas profundo. A vida reservada é a vida sábia. Quem fala demais, se perde. Quem se expõe demais, se enfraquece. Mas quem cultiva a discrição, constrói uma fortaleza invisível em torno de si. Assim podemos concluir: ninguém precisa saber o que acontece na sua vida. O que importa não é o que você diz, mas o que você faz. Não é o que você mostra, mas o que você constrói em silêncio. Sêneca nos lembra que viver para todos é não viver para ninguém. Epicteto ensina que até a virtude se corrompe quando é exibida. Marco Aurélio mostra que o exemplo silencioso vale mais do que 1000 palavras. Todos convergem para a mesma verdade. A discrição é poder. Discrição não é isolamento. Não significa cortar laços, se esconder do mundo ou evitar conexões humanas. Discrição é escolher o que mostrar e o que guardar. É ter controle sobre sua própria narrativa, em vez de entregar esse poder para o julgamento alheio. Se até imperadores como Marco Aurélio e mestres como Sêneca escolheram o silêncio em muitos momentos da vida, o que dirá de nós, que vivemos em um mundo muito mais ruidoso
onde todos parecem competir para ser vistos. Por isso, vamos a estratégias práticas, para que a discrição deixe de ser apenas uma ideia filosófica e se torne um estilo de vida. 1. Defina seus limites de exposição. Antes de tudo, você precisa decidir o que é público e o que é privado na sua vida. Público, aquilo que você compartilha sem medo, porque não afeta sua segurança, sua paz ou sua identidade. Privado, aquilo que pertence ao seu íntimo, que não precisa da validação de ninguém e que se enfraquece quando é exposto. Exemplo prático. Você pode compartilhar uma leitura que está fazendo, porque isso pode inspirar alguém, mas não precisa expor cada detalhe de sua rotina, de sua família ou de seus planos profissionais. Sêneca dizia: a felicidade está em não depender do olhar alheio. Ao separar o público do privado, você garante que sua felicidade continue enraizada em você, e não na aprovação externa. 2. Trabalhe em silêncio, deixe os resultados falarem. Um dos maiores erros modernos é falar sobre o que vamos fazer antes mesmo de começar. Quando anunciamos planos e projetos, sentimos uma falsa sensação de conquista, como se já tivéssemos realizado algo. Mas na prática, só desperdiçamos energia. Epicteto já alertava: não fale sobre sua filosofia, viva-a. Exemplo prático. Se está começando a estudar algo novo, estude. Só depois compartilhe os frutos do seu aprendizado. Se está iniciando um projeto, execute-o primeiro. Só então, quando estiver sólido, revele. O silêncio preserva sua energia criativa e protege seus sonhos do julgamento precoce. 3. Seja seletivo com quem compartilha sua intimidade. A vida não foi feita para ser exibida como espetáculo, mas também não foi feita para ser vivida sozinha. O segredo está em escolher bem quem merece conhecer suas vulnerabilidades. Marcos Aurélio dizia: escolhe bem com quem compartilhas a tua alma. Exemplo prático. Compartilhe suas dores apenas com quem deseja o seu bem. Confie seus segredos apenas a quem provou ser confiável pelo silêncio e pela lealdade. Evite transformar problemas pessoais em desabafos públicos. Quase sempre, isso gera julgamento, não compreensão. 4. Use o silêncio como resposta. Muitas vezes, a melhor forma de se preservar é simplesmente não responder. Nem toda provocação merece palavras. Nem toda pergunta merece resposta. Nem toda curiosidade merece ser alimentada. Exemplo prático. Quando alguém perguntar algo íntimo que você não deseja revelar, sorria e mude de assunto. Quando alguém o provocar, use o silêncio como arma de superioridade. Quando surgirem fofocas, não se defenda. O silêncio é mais forte que qualquer justificativa. Marco Aurélio registrou: o melhor modo de se vingar de um insulto é não se igualar a ele. O silêncio, quando usado com sabedoria, é um escudo impenetrável. 5. Não explique demais suas escolhas. Explicar é se justificar. E quem se justifica demais mostra insegurança. O estoico não precisa convencer os outros de que está certo. Ele simplesmente age conforme sua consciência. Exemplo prático. Se decide mudar de carreira, apenas mude. Se decide se afastar de certas pessoas, apenas se afaste. Se decide viver de forma diferente, viva. Explicações excessivas enfraquecem suas decisões. Sua vida não precisa ser um tribunal. 6. Pratique a escuta ativa. Um dos maiores segredos da discrição é falar menos e ouvir mais. Ao ouvir, você aprende. Ao falar em excesso, se expõe. Epicteto dizia: temos 2 orelhas e uma boca para ouvirmos mais do que falamos. Exemplo prático. Em conversas, concentre-se em ouvir. Pergunte mais, fale menos. Ao invés de expor suas ideias prematuramente, absorva primeiro as dos outros. Esse hábito não apenas o torna mais sábio, mas também mais respeitado. 7. Reduza sua presença digital. As redes sociais são hoje o palco principal da exposição. É nelas que mostramos o que comemos, onde estamos, o que conquistamos. Mas tudo isso alimenta comparações, inveja e julgamentos desnecessários. Exemplo prático. Evite publicar detalhes de relacionamentos, finanças ou planos futuros. Compartilhe conteúdos que agreguem valor, não detalhes íntimos.
Pergunte-se sempre: isso precisa mesmo ser publicado? Lembre-se, quanto menos o mundo sabe de você, mais livre você é. 8. Tenha rituais de silêncio diário. O silêncio não deve ser apenas ausência de palavras, mas um espaço cultivado conscientemente. Reserve momentos do seu dia para simplesmente estar em silêncio, refletir e reconectar-se consigo mesmo. Exemplo prático: pela manhã, antes de mexer no celular, dedique 10 minutos apenas para respirar e pensar. Durante o dia, faça pequenas pausas de silêncio, longe de estímulos externos. À noite, escreva em um diário, em vez de compartilhar pensamentos nas redes. Marco Aurélio fazia isso todas as noites. Escrevia para si, não para os outros. 9. Aplique a regra da utilidade. Antes de falar algo, pergunte a si mesmo: isso é verdade? Isso é útil? Isso é necessário? Se a resposta for não, guarde silêncio. Exemplo prático: evite participar de conversas fúteis apenas para preencher silêncio. Não comente sobre a vida alheia, mesmo quando todos o fazem. Use a palavra como ferramenta de construção, nunca como desperdício. 10. Transforme sua vida em testemunho silencioso. Por fim, a estratégia mais poderosa: viva de tal forma que sua vida fale por você. Não há necessidade de anunciar, justificar, se exibir. A coerência entre suas ações e seus valores será sempre mais forte do que 1000 discursos. Epicteto resume isso em uma frase: não explique sua filosofia, viva-a. Exemplo prático: se deseja ser respeitado, haja com respeito, sem precisar exigir isso. Se deseja inspirar, viva de forma inspiradora, sem precisar se promover. Se deseja ser forte, pratique a força interior, sem gritar isso para o mundo. A grande virada: quando você começa a ir aplicar essas estratégias, algo muda dentro de você. Sua energia se multiplica porque não é mais desperdiçada em justificativas. Sua paz aumenta porque você não se importa com julgamentos. Seu poder cresce porque ninguém controla aquilo que não conhece. Você passa a viver não para os outros, mas para si mesmo. E isso é o que os estoicos chamariam de liberdade verdadeira. Ser reservado é uma arte. Ela se pratica em pequenas atitudes. Não anunciar planos, escolher bem com quem se abre, usar o silêncio como resposta, ouvir mais, expor menos. Ao seguir essas estratégias, você constrói uma vida blindada, serena e autêntica. A vida social de um indivíduo é um reflexo direto de suas escolhas internas. Quando somos impulsivos e nos expomos demais, nossa energia se dissipa, nossa autoridade enfraquece e as relações tornam-se superficiais. Por outro lado, quando cultivamos a reserva, não apenas nos preservamos, como também transformamos a maneira como somos percebidos pelos outros. Os estoicos entendiam que o poder pessoal não se constrói com palavras, mas com presença e ação. Quanto mais silencioso você é, mais as pessoas se veem compelidas a prestar atenção no que você faz. O respeito nasce do silêncio. Quando você fala pouco, cada palavra sua ganha peso. Quando você guarda para si planos e pensamentos, cada ação se torna significativa. Sêneca já alertava: o homem que fala demais mostra que ainda não se conhece. Ao cultivar a reserva, você demonstra autocontrole e maturidade. E isso gera naturalmente respeito. Pessoas que se expõem demais buscam reconhecimento, mas raramente o obtêm de forma genuína. Quem se preserva, por outro lado, cria uma aura de mistério e confiabilidade. Exemplo prático: no trabalho, ao agir com discrição e resultados consistentes, colegas e superiores naturalmente reconhecem seu valor. Em relações pessoais, quem não revela cada emoção impulsiva torna-se mais confiável e equilibrado. O silêncio não diminui sua presença, ele a amplifica. A força invisível do autocontrole. Os estoicos acreditavam que o maior poder que alguém pode ter é sobre si mesmo. O domínio do próprio silêncio é um dos caminhos mais claros para esse autocontrole. Epicteto ensinava: ninguém pode nos prejudicar sem nossa permissão. Quando você decide não se expor, não reage a provocações, não alimenta disputas, você está exercendo o poder sobre si mesmo e sobre o ambiente ao redor.
E isso não passa despercebido. Pessoas percebem a força de quem mantém a calma e a reserva. Exemplo prático. Em discussões, manter a calma e falar apenas quando necessário gera autoridade. Ao lidar com fofocas, a ausência de resposta protege você e demonstra superioridade. Em negociações, o silêncio estratégico pode ser mais poderoso que argumentos extensos. Quando nos expomos demais, as relações se tornam rasas. Cada interação se transforma em espetáculo, e os vínculos verdadeiros se perdem no barulho. Por outro lado, a reserva permite que somos conhecidos apenas por quem realmente importa. Quem escolhe a discrição constrói relações mais profundas, baseadas em confiança, respeito e autenticidade. Exemplo prático. Em amizades, compartilhe apenas aspectos que fortalecem o vínculo. Em família, preserve algumas lutas pessoais para que não se tornem dramas públicos. Em parcerias profissionais, concentre-se em resultados e não em justificativas constantes. O resultado? Pessoas valorizam sua presença porque percebem que cada gesto, cada palavra e cada ação tem significado. O poder da aura de mistério. O mistério não é manipulação. É natural consequência da reserva. Quando você não revela tudo, as pessoas respeitam seu espaço e sua autonomia. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: o que não é necessário aos outros, mantenha para si. Essa é a essência do poder pessoal discreto. Você não precisa impressionar. Você simplesmente é. A vida silenciosa constrói autoridade e confiança que ninguém pode tirar. Exemplo prático. Evite detalhar conquistas constantemente. Deixe que os resultados falem. Não participe de fofocas. A ausência de opinião revela equilíbrio. Preserve seus pensamentos íntimos. Eles são o núcleo da sua força. Como a reserva fortalece sua influência, o poder pessoal não depende de posição ou riqueza. Depende de presença, coerência e autocontrole. Presença. Quem fala menos e age com firmeza, torna-se notável. Coerência. Quem vive de acordo com seus princípios, gera confiança. Autocontrole. Quem domina emoções e mantém silêncio transmite autoridade. Exemplo prático. Líderes que não se exaltam, mas conduzem com firmeza, conquistam seguidores leais. Profissionais que entregam resultados consistentes, sem se gabar, tornam-se referência. Amigos e familiares respeitam quem mantém equilíbrio, mesmo em momentos de tensão. A discrição é, portanto, um multiplicador de poder pessoal. A paz como consequência da reserva. Além de fortalecer relações e autoridade, a reserva traz paz interior. Quando você escolhe não se expor, não alimenta comparações, não busca aprovação e mantém seus segredos, sua mente se torna livre. Sêneca escreveu: aquele que se contenta em permanecer em silêncio, evita muitas dores. Essa é a essência. A reserva protege sua paz, aumenta seu poder e fortalece seus vínculos. Tudo isso sem precisar de exposição ou espetáculo. Exemplo prático. Evite redes sociais excessivas. Sua atenção volta-se para si e não para a comparação. Escolha momentos de silêncio nas interações sociais para refletir e absorver informações. Prefira ações a palavras. Faça mais, fale menos. Síntese desta parte. A vida discreta não é solitária, é poderosa. Ela fortalece relações, multiplica respeito e amplia a influência pessoal. Respeito nasce do silêncio e da coerência. Força vem do autocontrole e da não reação a provocações. Relacionamentos profundos surgem quando você compartilha apenas o essencial. Mistério e autoridade se consolidam naturalmente quando você não revela tudo. Paz interior é consequência direta da vida reservada. Os estoicos nos lembram que ninguém precisa saber o que acontece na sua vida. O poder verdadeiro está em agir com discrição e deixar que a vida fale por você. Viver de forma reservada não significa afastar-se do mundo moderno, mas integrar a filosofia estoica à rotina diária, de modo que cada decisão preserve sua paz, aumente sua força e fortaleça suas relações. O mundo hoje exige exposição constante. Redes sociais, vida profissional, grupos de mensagens, comentários públicos, compartilhamento contínuo de cada detalhe. Mas os princípios estoicos mostram que quanto menos você precisa mostrar,
mais você tem. 1. Redes sociais. Seja seletivo e estratégico. As redes sociais são o palco da superexposição. Para viver discretamente, você precisa revisar seus hábitos online. Compartilhe conteúdos que agregam valor, não detalhes íntimos. Evite postar conquistas apenas para validação externa. Não se compare com vidas que parecem perfeitas. Lembre-se de que todos escondem seus próprios desafios. Mantenha limites claros. Não responda a provocações. Não participe de discussões inúteis. Exemplo prático. Se você terminou um projeto importante, não poste imediatamente. Deixe que os resultados falem por você no momento certo, seja em uma reunião ou em feedbacks reais. 2. Vida profissional. Ação silenciosa. No trabalho, a discrição se transforma em estratégia de liderança e influência. Falar menos e agir mais garante que suas conquistas sejam reconhecidas de forma natural. Evite anunciar cada plano ou ideia antes de executá-la. Mantenha sigilo sobre estratégias importantes até que seja o momento de aplicá-las. Observe antes de comentar. Escute antes de opinar. Exemplo prático. Você tem uma ideia inovadora para um projeto. Em vez de discuti-la em reuniões sem execução, desenvolva primeiro o projeto. Quando apresentar, o impacto será muito maior do que qualquer promessa antecipada. 3. Relações pessoais. Escolha com quem compartilhar. Amizades, família, relacionamentos amorosos, todos se beneficiam da discrição. Ao compartilhar apenas o necessário, você fortalece vínculos autênticos e evita conflitos desnecessários. Não exponha dramas pessoais a todos. Compartilhe conquistas com pessoas que realmente se importam. Use o silêncio como ferramenta para lidar com provocações ou críticas. Exemplo prático. Se você passa por uma decepção, não transforme o evento em história pública. Converse com pessoas confiáveis, reflita internamente e use o silêncio para se fortalecer antes de agir. 4. Comunicação diária. Pratique a escuta ativa. No dia a dia, aprender a ouvir mais e falar menos é essencial. Em conversas, ouça antes de responder. Evite justificar-se constantemente. Suas ações valem mais do que suas explicações. Use perguntas para compreender melhor o outro, não para se exibir. Exemplo prático. Durante uma reunião, você recebe uma crítica. Em vez de se defender imediatamente, escute, reflita e responda apenas quando necessário. Isso demonstra maturidade e controle emocional. 5. Planejamento e execução. Guarde para si até o momento certo. A vida moderna nos pressiona a compartilhar planos e metas, mas a filosofia estoica ensina que a execução em silêncio é mais poderosa. Trabalhe em projetos pessoais ou profissionais sem anunciar cada passo. Revele apenas resultados concretos. Proteja suas estratégias e sonhos de interferências externas. Exemplo prático. Quer iniciar um negócio ou mudança de carreira? Planeje e execute primeiro. Quando estiver pronto para compartilhar, o impacto será maior e você terá preservado sua paz durante o processo. 6. Autorreflexão e diário pessoal. Os estoicos valorizavam a escrita como ferramenta de autoconhecimento. Ter um diário permite refletir sobre suas ações sem expor sua vida a ninguém. Anote pensamentos, dúvidas e planos pessoalmente. Reflita sobre erros e acertos sem necessidade de compartilhar. Use o diário como um espaço seguro para crescimento interior. Exemplo prático. Ao final do dia, dedique 10 a 15 minutos para escrever sobre decisões importantes, sentimentos e aprendizados. Isso fortalece a mente e permite ajustes sem depender da opinião alheia. 7. Limites de exposição no ambiente social. Aplicar discrição também significa respeitar seu próprio espaço e energia. Aprenda a dizer não, sem se justificar excessivamente. Evite compartilhar tudo o que você pensa em grupos ou redes. Proteja momentos de solitude para refletir e recarregar-se. Exemplo prático. Se em uma festa ou reunião alguém pede sua opinião sobre algo delicado, avalie se vale a pena responder. Às vezes, o silêncio ou uma resposta breve e neutra é mais eficaz. 8. Transformando sua vida em exemplo silencioso. O ápice da discrição
É viver de forma que suas ações falem por você. Não se preocupe em ser visto como sábio, forte ou bem-sucedido. Concentre-se em ser coerente com seus princípios. Deixe que suas conquistas, comportamento e caráter revelem sua grandeza. Exemplo prático: um colega ou amigo percebe sua disciplina, constância e equilíbrio sem que você precise se exibir. Isso gera admiração natural, respeito e influência duradoura. Aplicar o estoicismo no dia a dia moderno envolve ser seletivo nas redes sociais, agir em silêncio no trabalho, compartilhar apenas com pessoas confiáveis, ouvir mais e falar com propósito, executar planos sem anunciar, refletir e escrever em diário pessoal, proteger seu espaço e limites, transformar ações em exemplo silencioso. Ao aplicar essas práticas, você vive de forma reservada, preserva sua paz e aumenta sua influência, exatamente como os grandes estoicos nos ensinaram. Chegamos ao final de um conteúdo que pode transformar a maneira como você vive sua vida. Ao longo deste vídeo, vimos que ninguém precisa saber o que acontece na sua vida e que a verdadeira força está em cultivar a discrição, agir em silêncio e proteger sua paz interior. Aprendemos com os grandes estoicos. Sêneca nos ensinou que viver para todos é não viver para ninguém. Epicteto nos lembrou que até a virtude se corrompe quando é exibida. Marco Aurélio mostrou que o exemplo silencioso vale mais do que 1000 palavras. A vida reservada não é sobre isolamento, mas sobre autocontrole, sabedoria e liberdade pessoal. Quanto mais você preserva sua intimidade, mais energia, poder e paz você conquista. Defina seus limites de exposição. Escolha o que é público e o que é privado. Trabalhe em silêncio. Execute antes de compartilhar. Seja seletivo. Compartilhe apenas com quem realmente importa. Use o silêncio como escudo. Responda apenas quando necessário. Não explique demais. Suas ações falam mais que palavras. Pratique a escuta ativa. Aprenda mais e fale menos. Reduza sua presença digital. Preserve sua energia. Tenha rituais de reflexão. Escreva. Medite. Analise sua vida. Proteja seus limites. Diga não quando necessário. Transforme sua vida em exemplo silencioso. Seja coerente, íntegro e forte. Seguindo essas práticas, você se torna mais forte, respeitado e livre, vivendo de forma alinhada à sabedoria estoica. Se este vídeo fez sentido para você e quer aplicar essas lições estoicas na sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos sobre filosofia, autodomínio e sabedoria prática. Deixar seu comentário aqui embaixo, compartilhando como você pretende praticar a discrição no seu dia a dia. Compartilhar este vídeo com alguém que precisa aprender que nem tudo precisa ser exposto, que a verdadeira força está na vida reservada. Sua participação fortalece nossa comunidade e ajuda mais pessoas a descobrirem os caminhos da sabedoria estoica. Obrigado por assistir até aqui. Lembre-se, ninguém precisa saber o que acontece na sua vida. Sua paz, sua força e seu poder estão dentro de você, e só você pode cultivá-los. Viva com discrição, haja com propósito e deixe que suas ações falem por você. Até o próximo vídeo, e que a sabedoria estoica guie sua jornada.